Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o seu dia. Deus, ele tem uma palavra para você. Se você não é inscrito e nem inscrita no canal, se inscreva. Eu me chamo Ariane, sou uma mulher cristã e terapeuta. E hoje Deus, ele me trouxe uma mensagem para dar para você. E eu quero começar falando que é necessário você permitir viver o novo de Deus, ser renovado, ser curado. Deus, ele precisa transformar o seu pensamento, ele precisa te edificar para que você venha entrar em uma nova estação. E às vezes você está tão acelerado e acelerada que você não tem se dado esse tempo para que o Senhor ele venha fazer isso na sua vida. E você precisa dar esse tempo para você. Você conhece pessoas que vão embolando coisas uma atrás da outra? E aí quando se depara, não finalizou uma coisa e já está começando em outra? Pois é, a gente tem mania de ser assim, mas hoje Deus ele te diz, permita, abra espaço, se cale para que eu possa concluir aquilo que eu preciso concluir para que você possa viver. E Deus ele quer que você saiba também que ele está trabalhando sobre a sua vida. Então, Deus não esqueceu de você, ele vai te honrar. E o Senhor pediu para que eu viesse trazer essa palavra sobre a sua vida. Então, eu quero que você comece esse mês, é um mês novo que se inicia, e eu quero que você anote num papel e coloque na sua geladeira, que esse é um mês novo em que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas eu quero que você comece a fazer essa oração todos os dias, pedindo ao Senhor que Ele venha te dar um coração novo, tirando o coração velho, que o Senhor venha te dar um coração de carne e tirando o coração de pedra, e que o Senhor Ele venha arrancar o ódio, a amargura, a falta de perdão, as lembranças do passado, e principalmente você precisa pedir ao Senhor que venha te dar um coração novo e tirar o seu coração velho. Na palavra do Senhor, ele diz assim, que o Senhor, ele tira um coração duro, ele tira um coração de pedra e ele coloca um coração de carne. E isso significa que ele não faz remendo, ele vai te dar um coração 0 quilômetro, mas você precisa fazer essa oração insistentemente, todo dia. Por isso que eu peço para você, escreva num papel e coloque na geladeira. Todos os dias que você olhar esse escrito, você vai lembrar, Senhor, tira o coração antigo, machucado, ferido, oprimido, desenganado, enganado, caluniado, e coloque um coração novo, porque o Senhor, ele quer com que você viva. Tem muitas pessoas que vão escutar essa palavra que eu tô falando, que não estão vivendo, mas estão sobrevivendo, porque carregam um coração totalmente sobrecarregado. Mas o Senhor, ele faz hoje uma cirurgia no seu coração. E se você permitir todos os dias um pouco, ele vai começar a limpar esse coração e ele vai transformar em um coração 0. Porque aquilo que Deus ele faz é perfeito, não traz dor e acrescenta a vida. E eu quero começar falando sobre essa palavra na sua vida, que Deus ele quer te dar cura psicológica e emocional. Anote aí, o Senhor, ele quer me dar cura psicológica e emocional. E Deus ele me trouxe uma palavra aqui para mim compartilhar com vocês, que está escrito no livro de Levítico, capítulo 26 e versículo 4, que diz assim, eu lhe mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo darão frutos. Levíticos capítulo 26 e versículo 4. E nessa palavra, Deus ele trouxe aqui para mim trazer para você que tem alguns lugares do mundo que as estações são bem diferentes, né? Você pode observar, nos Estados Unidos agora não está frio, lá está um calor de mais de 40 graus e aqui um frio danado. Então depende da época do ano, do país, da estação, cada lugar tem uma estação diferente, cada lugar tem a sua peculiaridade, né? Tem algo acontecendo que não é igual a nós aqui no Brasil. Então, e na nossa vida, Deus ele fala através dessa palavra para você que não é diferente,
na nossa vida não é diferente. Às vezes nós olhamos para a vida das outras pessoas e nós contemplamos, às vezes que elas estão numa estação de colheita, mas quando você olha para dentro de si, você enxerga, né? Sem frutos, tudo seco, mas você precisa enxergar com a sua visão espiritual. Pedir ao Senhor que abra a sua visão espiritual para que você veja que Deus ele está aprofundando as suas raízes. E você sabia que da mesma maneira que há estações aqui no Brasil e em outros países, que é totalmente diferente, Deus também age diferentemente na vida de cada um. Sabe por quê? Porque as estações espirituais não são igual às estações físicas. Aquilo que outra pessoa passou, você não passou. Aquilo que você não passou e vai passar, o outro não passou. Então, todas as vezes que o inimigo colocar no seu coração uma comparação, quando ele começar a oprimir a sua alma, quando ele começar a enfraquecer a sua fé, lembre-se dessa palavra, que a estação do outro não é a sua estação. É totalmente diferente, são vidas diferentes, até mesmo você que tem um relacionamento, você que namora, você que é casado, olhe para o seu relacionamento com os olhos espirituais e veja que o trabalhar de Deus na sua vida é diferente do trabalhar na vida dos outros. São totalmente diferentes. Então, quando o inimigo começar a te oprimir, trazendo essa mentira sobre a sua vida, lembre-se dessa palavra, que cada estação na vida de cada um é diferente. Então, quando o inimigo começar a fazer com que você se compare, você repreenda ele em nome de Jesus, na autoridade a qual Deus ele te deu. E você lembre dessa palavra. Levíticos capítulo 26 e versículo 4. Eu lhe mandarei a chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo darão seus frutos. Glória a Deus, aleluia nas alturas. Então, não queira apressar para você colher. Não queira pular a estação. Se você fizer isso, você vai consumir um fruto impróprio, um fruto verde, algo que vai te dar dor de barriga, algo que não vai saciar a sua fome. E outra coisa, você não vai viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Então não se compare, porque quando você permite que essa raiz de comparação penetre no seu coração, essa raiz de comparação vai te trazer cansaço, peso, dúvida, angústia e principalmente vai trazer sobre a sua vida, sabe o que? Percas. Porque Deus ele não faz o fruto para poder ficar verde, mas o Senhor, quando ele faz o fruto, é para que ele esteja preparado no tempo certo. Olha que palavra gloriosa. Então, entenda que é necessário passar por todos os processos. Entenda que é necessário você passar por todos os processos e por isso você não pode se comparar. Você não pode olhar para a vida do outro e se comparar, porque você não sabe do que o outro está vivendo. Daqui o outro passou e ele nem sabe também o que você está vivendo, mesmo que vocês morem na mesma casa. Cada um tem o seu tempo próprio, o seu caminho, o seu destino, o seu percurso. Então aprenda a viver o hoje, soprado pelo vento do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida. Deus ele diz para nós através dessa palavra, é a palavra de Deus que nos orienta. Ele diz assim, aproveite todos os dias, porque o Senhor todos os dias ele tem algo para poder trabalhar, ele tem algo para poder curar, ele tem algo para poder fazer sobre a sua vida. E por isso que o Senhor me trouxe aqui para te dizer, através dessa palavra, Deus, ele não esqueceu de você. O Senhor, ele vai te honrar, ele vai te abençoar, mas você precisa permitir que você esteja no tempo de Deus, não no tempo do outro, não se comparando com o outro, mas você precisa ter tempo, dar tempo a você, para você se amadurecer e principalmente para que você viva os planos do Senhor sobre a sua vida. Então, é melhor você dedicar, em vez de você se comparar, você dedicar esse tempo que você tem se comparado, para você dedicar um tempo para você ler a Bíblia, alimentando a sua fé, alimentando o seu espírito, porque vai ser através da palavra que o Senhor vai amadurecer
e no tempo certo você frutificará. Então Deus ele te convida nesse dia para você viver uma vida tranquila, leve, para você confiar no Senhor e principalmente para você entender que nada foge dos controles das mãos do Senhor. O tempo todo Deus ele está cuidando de você, mas ele quer que você abra um pouco mais de espaço para ele tocar no seu coração, para ele abrir lá no fundo, né, para ele poder contemplar e ver aonde é que está o problema, porque quando ele resolve, ele faz essa cirurgia espiritual, ele troca o nosso coração. Você pode ter certeza que as outras coisas, elas acontecerão. Então, Deus ele diz aqui, brilhe como o sol. Deixe Deus, ele brilhar na sua vida como o sol. Você pode perceber que numa estação onde está calor, onde está ensolarado, você pode perceber que as plantas, elas seguem o sol. E tem uma planta que eu adoro, é uma flor, se eu não me engano, que eu adoro, é o girassol. Aonde o sol está, esse girassol, ele gira, ele vai seguindo aonde está o sol. Olha que coisa tremenda. E se a natureza faz isso, nós precisamos observar a natureza e também seguir o sol. E na palavra do Senhor diz que Jesus, ele é o sol da justiça. Então, em vez de você permanecer nas trevas, na escuridão, na sombra, busque o sol da justiça, que é Jesus, a sua palavra. Você precisa meditar na palavra 24 horas. Porque 24 horas o ladrão ele está para roubar, matar e destruir. E o principal alvo que o inimigo ele quer alcançar é o seu coração, a sua fé. Porque se ele conseguir alcançar o seu coração e a sua fé, ele já ganhou a batalha. Então a palavra do Senhor nos diz hoje, seja igual à natureza, principalmente como girassol. Procure onde é que está Jesus, que é o sol. Olhe para Jesus, que você não vai ficar nas trevas, né? Olhe para Jesus. E Deus ele diz também aqui, você vai viver uma nova estação, repleta de bênçãos, frutificar, mas você precisa deixar Deus, ele ser Deus e ele tocar nas partes do seu coração que mais doem, as que estão totalmente inflamadas, né? As que estão pesadas. Você precisa falar com o Senhor, você precisa levantar, né? Tirar um horário para com Deus, conversar com o Senhor, porque Deus ele traz cura através da fala. Ele precisa ouvir o que você quer dele. Ele conhece, porque antes que você fale, ele já sabe. Mas na verdade ele quer ter um relacionamento íntimo e completo com você, porque somente Deus ele vai poder saciar a sua alma que está sedenta por um abraço, por um carinho, por um afago, por uma compreensão. Ninguém está te compreendendo. Deus me traz através dessa palavra que ninguém está te compreendendo. Mas eu quero te dizer que o próprio Deus, ele te compreende, ele te ama. E se essa palavra chegou até você, essa palavra tem endereço certo. Levítico 26 e versículo 4. Eu lhe mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Então você precisa abrir o coração, porque Deus, ele deseja curar a sua ferida, o seu coração. E eu quero que você feche os olhos, eu quero que você sinta o abraço do Espírito Santo de Deus na sua vida, e eu quero que você se abrace, e eu quero que você sinta o Espírito Santo de Deus abraçando você, afagando você, dando carinho em você. Eu quero que você se sinta abraçada e abraçado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E ele diz através dessa palavra para você que ele não te esqueceu. Aquilo a qual está escrito em sua palavra, que ele vos disse, irá se cumprir. Então descanse o seu coração. Não permita que o inimigo roube a sua paz, a sua alegria de viver e principalmente a sua fé, tá bom? Então eu quero que você se sinta abraçado e abraçada pelo Espírito Santo do Senhor. E através desse abraço ele acalma a sua alma, o seu coração. Pode confiar, porque quando você permite, ele trabalha. Quando você descansa, ele não para. E principalmente,
Ele vai mexer em tudo aquilo que precisa ser mexido, para que o nome dele seja glorificado na sua vida, tá bom? Medite nessa palavra no dia de hoje, compartilhe essa palavra, deixe seu pedido de oração na descrição, porque todos os dias, sempre, eu coloco as redes sociais em oração para que o Senhor, ele venha derramar respostas, né, cumprimento da sua palavra, e para que esse canal seja um canal de bênção na vida de você e de todas as pessoas que vão assistir, tá bom? Fique firme nessa palavra, porque quando você olha para Jesus, você não vai ficar no escuro, mas você vai ser iluminado pela glória de Jesus, que é o nosso sol, tá? Que Deus abençoe a sua vida, se o Senhor permitir. Até o próximo vídeo, tá? Medite nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.